Amém. Sofonias, capítulo 1, no verso 7, diz: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus? Antes de seguirmos mais um pouquinho o texto, aqui um subtítulo: o dia da ira do Senhor. Todos nós estamos aguardando a manifestação do Senhor. Um contexto é a igreja e outro contexto é Israel. Israel já deveria ter recebido essa manifestação gloriosa do Senhor quando ele veio e fundou a igreja. Israel não recebeu e hoje Israel está esperando a manifestação do Senhor. E Israel espera a manifestação do Senhor como um dia de ira, como um dia de vingança. Até nas entrevistas os judeus falam disso, porque Jerusalém hoje está pisada pelos gentios, Jerusalém está profanada. Você acha de tudo lá em Jerusalém, você acha tudo que é conceito religioso naquela que outrora havia sido uma cidade separada para culto exclusivamente ao Deus verdadeiro. Hoje tem de tudo naquele lugar, templo de tudo que é jeito, conceitos religiosos os mais profanos e ridículos e incoerentes. O próprio Salomão, no tempo áureo da sua caminhada, cometeu delitos terríveis e permitiu que gentios se instalassem naquele lugar de maneira religiosa, de modo que a cidade ficou totalmente profanada. E para o judeu hoje, o que eles esperam para a purificação da sua cidade, da sua terra separada, é a manifestação de Deus vindo julgar as nações, julgar mesmo de mão forte e poderosa. Só que eles não aceitaram o Messias quando veio, porque eles esperavam com essa filosofia, que toda a manifestação do Messias fosse com julgamento, de forma que eles não viram em Jesus, naquela humildade toda, a simplicidade, montado num jumentinho, eles não poderiam ver naquele Jesus o Messias que eles esperavam, porque eles já estavam cativos debaixo de um império. Que império era esse? Romano. Então não podia, que adiantar um rei humilde, sem armas, sem arco, sem flecha, não querendo pegar em espada? Não dava para aceitar um Messias desse jeito, infelizmente, na visão deles. Mas agora eles estão aguardando e sentindo o tempo do retorno de Cristo, o que para nós já é uma segunda manifestação de Cristo, para eles ainda, eles acham que é a primeira. E nós, igreja, estamos aqui aguardando também arrebatamento, depois vem Jesus para os judeus, para implantar o milênio. Todas essas manifestações de Cristo que aguardamos desta forma estrondosa, elas são manifestações de
muito mais ira e vingança do que de paz e amor. Porque a paz, o amor, a salvação de Jesus Cristo é manifesta ao seu próprio povo. Quando ele se manifesta estrondorosamente, se manifesta para aninhar, abrigar o seu povo. E povo de Deus sobre a face da terra sempre foi a minoria, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, que são considerados, são profetizados como tempo da apostasia. Se é tempo da apostasia, significa que muitos mais daqueles que estavam abraçando a fé, agora estão negando a eficácia do poder de Deus. Então o tempo em que nós vivemos, ele é o que mais reduziu o número daqueles que estão enquadrados na vontade de Deus, de modo que eu tenho dito que hoje a coisa mais difícil que temos é encontrar uma igreja. Seguindo a nossa visão aqui, o dia do Senhor será um dia de ira. Os ímpios, que sempre foram a maioria, eles perecerão de uma forma terrível. Malaquias chega ao ponto de dizer que quando o Senhor se manifestar, ele trará salvação debaixo das suas asas para aqueles que o esperam. Mas o ímpio se transformará em quê? Em cinza, e será até, diz a Escritura, pisado pelos justos, porque se tornarão cinza debaixo dos vossos pés, diz a Escritura. Quando Deus se manifestar, ele se manifestará com um juízo tão terrível, e o gozo da terra ficará ofuscado diante do pranto e da lamentação que haverá. Quando Jesus se manifestar, Pedro diz que o juízo de Deus começará por onde? Pela própria casa de Deus. O juízo vai começar pela casa de Deus. Por que o juízo começa pela casa de Deus? Porque o primeiro sinal desse grande juízo de Deus que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. E que juízo é esse? O juízo de muito mais serem os que vão ficar do que os que serão arrebatados. A terra será tomada de pranto, lamento, clamor, porque também Jesus falou: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Essa vingança do nosso Deus, de quem Deus se vinga? Ora, Deus só pode se vingar de alguém que tenha conhecido a sua verdade e negado-a. Alguém que tenha conhecido o seu caminho e se afastado dele. Isto é vingança. Não é vingança Deus se manifestar e destruir alguém que nunca conheceu o seu nome, que nunca conheceu os seus princípios, que nunca soube nada absolutamente da divindade. Não é com esses que Deus vai se vingar. Então a vingança, o juízo começam pela casa de Deus, em que quando a igreja for arrebatada e o anticristo tomar o poder completo, aquelas pessoas, igrejas são as pessoas, né, que não forem arrebatadas, elas terão que enfrentar o pior amargor que a história da humanidade tem para passar, em que Jesus falou, né, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, porque antes desse tal dia que está para vir, antes dele igual não houve, e após nenhum se fará igual, não haverá igual. E se você pensar na destruição de Sodoma e Gomorra, caindo fogo e enxofre do céu, que horror foi aquilo, as pessoas sem ter para onde sair, serem consumidas de uma maneira, serem consumidas vivas. Se você parar para pensar no dilúvio, as mães com os seus filhos nos braços e a água subindo, sem ter para onde escapar, e a água subindo, e a água subindo, então horrores terríveis. Mas Jesus diz que desse dia que está para vir, igual não houve, por isso teria até que ser abreviado tais dias, porque senão os próprios escolhidos pereceriam. Quem são os escolhidos? Israel, não é a igreja. Aí, nesse período, a igreja já foi arrebatada. Os que têm o título de escolhido
é Israel, não é a igreja não tem o título de escolhido, né? Embora Jesus tenha dito, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, aquilo não se enquadra nesse contexto. Então, irmão, olha o verso 7, como ele começa: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Irmão, essa expressão me chama a atenção. Cala-te diante do Senhor. Por quê? Porque Deus quer falar. Mas às vezes as pessoas não param para ouvir. Deus quer falar, mas Deus só fala com quem para lhe dar ouvidos. O que nós precisamos de Deus? É direção. Então não adianta eu andar atribulado na multidão das minhas próprias palavras, morto na multidão dos meus próprios conceitos, das minhas soberbas e exaltações. Eu tenho que sempre me considerar como alguém que nada tem, nada pode, nada é. E andar calado diante de Deus, até que eu receba dele uma direção para executar aquilo que ele me capacitar a realizar. Então a Escritura já começa dizendo, o dia do Senhor está perto. Calar-se significa o quê? Procurar na sua calma, na sua intimidade, dentro de si mesmo, procurar uma resposta. Na intimidade com o Senhor, procurar uma resposta. Muitas pessoas andam muito atribuladas, muitas pessoas estão comparando as suas vidas à do seu irmão, ao invés de comparar a sua vida à própria palavra. A vida do teu irmão não é referencial para a sua vida, meu irmão. A minha vida não é exemplo para a sua. A Bíblia diz, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, atingir a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? O nosso alvo não somos nós mesmos, o nosso alvo é Jesus Cristo. Então, irmão, cala-te e deixa Deus falar. Aprenda a ter calma, paciência, perseverança, esperança. Aqui, olha, ele vem dizendo, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras, quer dizer, aqueles que se comportam de maneira que não cumpre a sua lei, é isso que quer dizer numa das questões. Mas veja, está falando, castigarei oficiais e filhos do rei, quer dizer, o julgamento começa lá por cima e depois vai pegar todo mundo. Irmão, será que nós tememos e trememos quando Deus diz assim, olha, quando eu assacalar a minha espada e de entesar o meu arco, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo? Você tem esse temor? Irmão, se você não tiver esse temor, esse pavor, é possível que você caia por qualquer motivo. Você pode dizer, não, eu já conheço o Senhor é meu amigo, o Senhor é o meu ajudador, Ele me dá o pão na boca, Ele que me veste, Ele faz tudo por mim. Sim, mas tema a si mesmo, estremeça, tenha temor. Tiago diz assim, olha, refreia a tua língua. Viram os amigos de Jó, o que aconteceu com eles? Chegaram lá e brá, e falaram coisas e mais coisas. No final de tudo, Deus se manifesta e diz assim, olha, vai lá, pede perdão ao meu servo, e pede a ele para orar por vocês, para que a minha ira não se assenta contra vocês. Mas eles chegaram diante de Jó todos certinhos. Irmão, essa expressão é importante. Cala-te diante do Senhor Deus. Não, mas eu falei diante do amigo. Falou diante de Deus, ele estava presente. Não, mas eu falei com o irmão. Não, mas Deus estava presente, não estava? Então, irmão,
Vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco. Vamos praticar cristianismo. Vamos ter calma, paz e paciência. O certo não é o que eu penso, o certo é o que Ele me diz. Ele diz no verso 9: castigarei também naquele dia todos os que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, enfim, ele vem falando uma série de julgamentos, mas eu quero pular com você aqui quando no verso 12 diz: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Irmão, o nosso Deus faz o bem, amém, e Ele faz o mal, amém. Nós temos visto isso na Escritura? Sim, Ele diz lá num dos profetas, né? Eu formo as trevas, eu crio a luz, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, Ele faz o bem e faz o mal, mas anteriormente, Ele diz assim: naquele dia esquadrinharei Jerusalém como? Com lanternas. Quem é Jerusalém hoje? Jerusalém não representa só a cidade de Jerusalém. A igreja hoje é como uma Jerusalém espiritual. Como é que Deus vai esquadrinhar? Ele não vai acender um grande holofote, não vai iluminar de longe. Ele vem na mão com uma lanterna. Quem usa a lanterna é porque tem a intenção de observar de perto. Lanterna aí significa que ele vai esquadrinhar na intimidade. Irmão, quando Deus se manifesta, quem é inocente diante dele? Quando Deus se manifesta, é temor e tremor. Quer ver que coisa interessante? Daniel, o que o anjo disse para Daniel? Daniel, você é um homem muito amado no céu. Não era isso? Daniel, você é um homem muito desejado. Daniel, olha lá no céu, você é conhecido. Os anjos são enviados a teu respeito. Desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a compreender e a orar, as tuas palavras são ouvidas e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel, olha, você é especial. E você vai repousar, vai curtir todos os teus dias, vai repousar em paz. Porque você é especial, você não vai viver os horrores que essa vida tem. Daniel era um homem especial, mas quando Deus se manifesta, o que aconteceu com Daniel? Temeu, e temeu a tal ponto que caiu com o rosto em terra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você é muito especial. Os anjos são enviados a teu respeito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de ti e te livra. O Senhor te conhece, os anjos te conhecem lá no céu. Quando fala o teu nome, eles sabem quem você é. O Senhor tem determinado que o mal não chegue até você e que sobre a tua tenda não valha encantamentos. O Senhor determinou que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará e te deu isso como herança. O Senhor tem te livrado, tem mandado um anjo aplanando os seus caminhos diante de ti. As enfermidades não foram preparadas para ti, os acidentes e incidentes, as fatalidades da vida. Você é como Daniel, mas tema também como ele temeu. Ninguém pode se suster diante de ti. Como Deus foi com Daniel, Ele é contigo. O Espírito que estava em Daniel está em você. O sangue já na onisciência de Deus derramado por Daniel, já foi derramado por você. Mas tema, porque não te custa nada. Tema. E aqui está dizendo, não faz bem nem mal. Faz. E breve a humanidade vai saber isso. No verso 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem
poderoso. O dia do Senhor é amargo. Irmão, o dia do Senhor é amargo. A manifestação de Cristo deixará nessa terra pranto, lágrima, dor. Vai ter muita gente clamando, gritando, desesperada. A Bíblia diz que vai chegar um ponto em que as pessoas vão pedir até a morte, depois que Cristo se manifestou e as abandonou no mundo. Naquele período em que vai seguir a grande tribulação, as taças amargas de Apocalipse derramadas. Naquele período, as pessoas desejarão a morte, e a Bíblia diz que a morte fugirá delas. O que significa a morte fugirá delas? Significa que Deus vai obrigá-las a passar pelos horrores que esse mundo tem a enfrentar. Mas a Bíblia diz que há um grupo que estará desfrutando das bodas do Cordeiro, lá nas mansões celestiais, desfrutando do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Um contraste terrível. Enquanto aqui embaixo a humanidade está a ponto de sacrificar os próprios filhos e comer, lá em cima nós estaremos nas bodas do Cordeiro, sendo servido pelos anjos, e o Senhor Jesus lá na cabeceira da mesa, mostrando as suas chagas que custou o nosso resgate. Mas nessa terra haverá um dia terrível. Irmãos, cuidado, nós não sabemos que dia e que hora é essa. Às vezes nós falamos algumas coisas, mas por mais que eu diga que eu creio que não participarei do arrebatamento da igreja, eu creio que vou morrer antes, ainda assim eu vivo como se Cristo voltasse hoje na meia-noite. Porque eu posso estar enganado, como homem, como alguém que não sabe tudo, eu posso estar enganado. Pode ser que eu venha participar desse arrebatamento sem saber, porque dia e hora ninguém sabe. Tema, que coisa triste será as pessoas serem deixadas para trás, ficar naquele caos, quando não vai adiantar dobrar joelhos para fazer oração, porque não tem Espírito Santo para dar comunhão, não vai conseguir, a palavra não vai sair da garganta. Então aqui diz, o dia do Senhor é amargo, nele vai clamar até o homem poderoso. O que são os homens poderosos? Essa raça que está por aí, são considerados poderosos para si mesmo, não para nós. São os que são os chefes do Estado-Maior das Forças Armadas. São os juízes. Aliás, juízes, não sei para que eles estudam tanto. Juízes, presidentes, delegados. Sabe por que eu digo que os juízes não sei para que eles entendem tanto? Eu vou te contar uma coisa que talvez você até ria. Aconteceu nos Estados Unidos. Uma mulher foi secar um gato, sabe aonde? Deu banho no gatinho e botou o gato dentro do micro-ondas para secar. O que aconteceu? O gato morreu. A mulher entrou no tribunal de pequenas causas e o juiz bateu o martelo, que a empresa que fez o micro-ondas tinha que pagar uma indenização, uma alta indenização, à mulher, porque o gato morreu. Porque no manual de instrução não dizia que não podia botar um gato dentro do micro-ondas. E a mulher recebeu uma indenização da empresa. Quando a Bíblia diz, deixai-vos instruir, juízes da terra. Deixai-vos instruir. Nós temos muita aula para dar a juiz. Isso é muito risonho, isso é muito brincadeira. Mas é uma piada de mau gosto, irmão. Como é que um juiz bate uma causa favorecendo uma mulher que mete um gato dentro do micro-ondas? Por isso que eu digo, não sei para que estudam tanto, que ridículo. Lá na China, um homem, desses que não tem nada para fazer, estava jogando lá virtualmente, nesses joguinhos da internet, e acumulava pontos no jogo dele. Mas o provedor lá mudou, foi desativado, os pontos dele foram zerados. O homem entrou na justiça
E um juiz pegou a causa e determinou que a empresa que tirou os pontos dele, tadinho, né? Tinha que retomar os pontos dele todo de novo e reinstalar o jogo dele e botar ele no mesmo nível em que ele se encontrava. São juízes da terra, é um lixo. Eu não sei para que eles estudam tanto. Por isso que o lema aqui, meu irmão, doa em quem doer, é Bíblia sim, Constituição não. A gente aqui se forma em sacerdote, não em juiz. Isso é lixo, ser juiz é lixo. Que manda é o sacerdócio. E não precisamos de juízes nem de advogados para nos defender. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso juiz, e Ele nos salvará. Então, meu irmão, o dia do Senhor está perto. No verso 15 diz, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Eu estremeço, irmão, eu te confesso, irmão, eu te confesso na sinceridade do meu coração que eu estremeço. Se você me perguntar assim, você tem certeza da tua salvação? Eu vou dizer assim, tenho, mas estremeço. Estremeço. Porque o mesmo Deus que me salva e diz que me ama, também diz que é fogo consumidor. Eu preciso andar com temor diante de Deus. Aqui diz que quando Ele se manifestar, é um dia de alvoroço. Quer dizer, é um tumulto generalizado. Gente desesperada para tudo que é canto. É desolação, é escuridade e negrume, é nuvens e densas trevas. Muita gente não sabe o que diz. Ora, vem Jesus, vem logo, Senhor, eu não aguento mais esse mundo. Coitado, com essa disposição se acha salvo. Eu não aguento mais esse mundo, mas eu quero servir a Jesus o tempo que Ele determinar. Eu não sou covarde, eu não volto atrás. Paulo diz, a minha vontade é partir, mas o Senhor tem plano, por amor a outros que precisam ouvir, eu vou ficar. Quem desiste da caminhada, quem quer a volta de Jesus como um escape, talvez não seja salvo como pensa ser. Porque o Senhor disse, a minha graça te basta. Então não posso estar desesperado. E tem muita gente por aí, vem Jesus, vem logo, eu não aguento mais esse mundo. Um mundo que às vezes a pessoa não aguenta, é um marido, é uma esposa, é um filho, é esse o mundo que ela não aguenta. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes, contra as torres altas. Tem muita gente achando que está com torre alta, muita gente achando que tem o ninho no alto, né? Estão amparados pelas torres da sociedade, pelas torres do mundo. O que são essas torres? É a posição social que as pessoas acham importante. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. No dia do arrebatamento da igreja, não subirá nenhum presidente, não subirá nenhum senador, nenhum prefeito será arrebatado, nenhum governador será arrebatado, nenhum grande líder desses que estão por aí encontrarão um abrigo nas asas do Altíssimo. Isso será um dia de trevas. Eles se consideram torres altas, porém a Escritura diz que torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará seguro. Irmão, com humildade, graça e paz, abriga-te debaixo das asas do Altíssimo, esconde-te debaixo das asas do Onipotente, porque muitos por aí estão achando que estão seguros, tem posição social, mas quando o nosso Deus se manifestar, o pranto, a dor e as trevas que ficarão nesse mundo, só mesmo justificando com a palavra de Jesus, olhos não viram, dia igual aquele nunca houve, e depois
jamais haverá. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Que expressão! Como é que Deus usa um homem para registrar isso? Expressão. Irmão, você está andando em temor? Você está pagando o preço de conhecer Deus pela sua palavra? A sua Bíblia não está esquecida na estante? Você está dobrando esses joelhos para falar com o teu Deus? Você está entrando na intimidade? Você está pagando o preço? Você está crescendo na graça e no conhecimento? E por crescer na graça e no conhecimento, você está até discernindo que a tua esposa ou o teu marido não vai subir, que está levando uma vida relaxada, e você não pode fazer nada porque salvação é individual, caminhada individual, é você e Deus, ninguém vai subir no céu de mãos dadas. Você tem consciência disso? Porque você está pagando o preço. Você viu o que será o dia do Senhor? Ele está dizendo que trará angústia. Angústia são temores internos terríveis sobre os homens. Os homens andarão como cegos. Você já viu alguém como cego andando? Que coisa terrível! Porque pecaram contra o Senhor, o sangue deles será derramado como pó e a sua carne será tirada como esterco. Mas se você tem buscado, se você tem clamado, você sente uma força do Espírito Santo clamando dentro de você, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque você sente o chamado de Deus, você sente o toque do Espírito Santo, você sente que esse mal não cairá sobre você, mas tema assim mesmo. Faz aquela oração que a Escritura diz: Senhor, põe anjo à porta dos meus lábios. Aqui ainda diz: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Ninguém vai escapar. Irmão, esse dia que nós acabamos de ler aqui, chamado o dia da ira do Senhor, este dia ainda não se cumpriu. Se nós não vigiarmos, pode ser que ele venha no nosso tempo. Misericórdia. Mas só que se ele me pegar, não adianta a misericórdia. Tem compaixão, Deus sim, ele está tendo hoje, ele está avisando. Ele está avisando, eu estou tendo compaixão hoje. Está temendo? Aproveita esse temor e não deixa ele passar quando você colocar os pés da porta ali para fora, não. O Espírito Santo está apertando o teu coração, os teus sentimentos. Então deixa que ele peça que ele continue apertando até o grande dia. Porque às vezes o Espírito Santo traz um temor aqui dentro, mas ali fora você já está pensando nos seus próprios afazeres. E amanhã você vai levantar e não vai nem lembrar de Bíblia nem de Deus. Vai fazer as suas próprias coisas. Vai cuidar dos seus próprios negócios. Vai dizer para Deus que não tem tempo disso, não tem tempo daquilo, nem daquilo outro. Mas hoje Deus está tendo tempo de sair do trono dele para vir tocar no teu coração. Hoje ele está tendo tempo para ordenar o seu espírito para falar contigo. Hoje ele está tendo tempo para ordenar os seus anjos para que os demônios não te toquem. Hoje ele está tendo tempo para lavar tua mente com o sangue de Cristo e te fazer compreender as profundezas da palavra. Ele tem tempo para você, por que você não tem tempo para ele? Esse dia vem e vai ser um dia de muita dor, muita lágrima, muito pranto. Pais de crentes vão ficar,
filhos de crentes vão ficar, maridos e esposas vão ficar, e não vai adiantar dizer, ó, Deus tem misericórdia, já era, fechou-se a porta. E quando a porta da arca fechou, meu irmão, não adiantava as pessoas arranharem a porta por fora. Noé abre, que Noé abre? Foi ele que fechou? Ele tem chave? A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, irmão, o que eu quero participar contigo é que cristianismo é coisa séria. 2000 anos de evangelho e as pessoas se acostumaram com o evangelho, ficaram acostumadas com o evangelho, perderam o temor. Hoje é dia hoje eu vou na igreja, é dia de ir na igreja, né? Vou fazer o quê? Eu vou na igreja. Não tem temor. Irmão, clama pelo sangue de Cristo, para que o evangelho para você não se torne uma rotina. Irmão, clama pelo sangue de Cristo desesperadamente, para que a igreja para você não seja uma rotina. Clama pelo sangue de Cristo, para que ouvir a mensagem de Cristo para você não seja uma rotina, mas seja uma transformação de vida todo dia. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Você não pode se comparar aos de outras denominações. Pega as pessoas por aí e você vai ver o que justifica a queda e o fracasso da igreja. Pega um irmão por aí de outras igrejas. Irmão, com sinceridade, qual foi a última vez que você leu Bíblia? Irmão, eu leio um versículozinho todo dia, tal. Um versículozinho? Isso até padre deve fazer. Até feiticeiro e bruxo e satanista deve fazer isso. Eu conheci um homem maçom, em que ele disse que ele lia a Bíblia todo dia, atrás de falha, para poder contradizer os cristãos. E lia mais Bíblia do que crente. Lia todo dia, tinha um centro de estudo lá na maçonaria, tinha um centro de estudo para pegar aquilo que eles consideravam contradição na Bíblia, porque a Bíblia não tem contradição. Então, meu irmão, só para concluirmos, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas não é manifestação de amor? A Bíblia está dizendo que é manifestação de indignação. Muita gente liga para cá e me afronta. Pastor, tu está perdendo teu tempo, pastor. Me dizia um. Tu está perdendo tempo, pastor. Deus é amor. Mas aqui está dizendo, é o dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Mas toda vez alguém me liga? São e-mails e mais e-mails. Mas Deus não é amor? Eu ouvi aquela mensagem, eu vi aquele estudo. Mas Deus não é amor? Jesus não é amor? Jesus é amor, mas aqui ele está dizendo que ele também tem ira, tem zelo, é fogo consumidor, e vai trazer uma repentina destruição sobre todos os moradores da terra. Que as graças e as misericórdias de Deus, irmão, hoje, porque amanhã não adiantará mais, hoje nos livrem desse grande e terrível dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Quando João, que estava enquadrado, contemplou aquilo tudo lá em Apocalipse, ele disse: Maranata, vem agora, Senhor Jesus, porque ele está vendo o anjo do lado dele e ele enquadrado nos princípios de Deus. Nós podemos também dizer: Jesus, vem hoje, porque eu estou bem contigo. Ou eu vou dizer assim: não, Jesus, tem misericórdia, eu preciso acertar aquela minha leitura, eu preciso corrigir aquilo da minha vida. Senhor, não, eu não estou preparada. Meu irmão, agora o Espírito Santo vai falar quem está e quem não está.
Sente aí. Sente como a voz vem de dentro para fora. Sente como passa o filme na sua mente. Lembra as suas promessas? Deus está esperando por elas. Lembra das promessas? Ah, Deus, eu vou me dedicar à leitura. Ah, Deus, o Senhor fez uma transformação tremenda na minha vida, eu vou me dedicar à oração. Vai mesmo? Cadê? Podemos nos enganar uns aos outros, mas jamais enganaremos Deus. E quando Ele bate o seu martelo, Ele sempre julga com justiça e retidão. Assim, então, concluímos, deixando esse alerta para os que vão ficar aí no mundo, os que pensam que são alguma coisa. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.